Como está o teu coração? Como tem andado o seu coração em relação às coisas de Deus? Você tem queimado tempo, disposição para as suas coisas ou para as coisas de Deus? Você tem dedicado a Ele? Sabe, irmãos, esse ano completa 30 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu estou com 39. Eu fui num culto. Eu sei aonde é a casa até hoje. Fica lá no bairro Foch. Um culto simples, de uma família muito simples, numa casa. Sabe que muitas pessoas, elas escolhem os cultos que elas vão. Ou às vezes na casa de quem deve ir ou não. E aquela lá é uma família muito simples. E como eu sempre amei a presença de Deus, quando não podia ir na igreja, eu ia nas casas. E eu tinha 9 anos de idade, fui com meu pai. Eu lembro quando eu cheguei naquela casa, uma casa simples. Eu tive uma visão, na hora que eu cheguei do lado de fora da casa, de frente para a casa, eu vi uma escada. E eu via vários anjos descendo e subindo, aquela escada ia até o céu. E eu olhei e falei, eu estou ficando maluco. Naquela época, crianças, elas eram mais quietas, os pais não deixavam elas falar muito, né? Eu fiquei quieto e vi aquilo, falei, o que é isso? E algo no meu coração falou, algo vai acontecer nessa noite. E eu lembro que eu estava naquele culto, onde a casa era simples, como eu falei, não tinha um lugar para a gente assentar como você tem aqui, ventiladores ou instrumentos assim bons como nós temos aqui, adoradores. E eu comecei a louvar a Deus. Comecei a louvar a Deus. De todo o meu coração eu fechei meus olhinhos, eu louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. E eu comecei daqui a pouco a ter algumas visões de coisas maravilhosas. Por isso que eu falo para você que nós temos que tirar nossos olhos daqui. E quando a gente é criança é mais fácil, porque a gente resiste menos, a razão luta menos, a maturidade ela resiste, a razão ela resiste. Mas quando a gente é criança a gente não tem nada disso. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não for como uma criança não vai poder entrar, ver o reino. Está falando de pureza. Está falando de se esvaziar. E então, queridos, eu já estava falando em línguas e não sabia. Eu estava tendo aquelas visões. E eu devo ter ficado algum tempo muito bom ali. Acredito que mais de meia hora. Quando eu abri os meus olhos, estavam todos ao meu redor olhando maravilhado. E eu ia falar com eles o que eu estava vendo. Eu não conseguia falar em português. Eu falava em línguas. E eu entendi o que eu estava falando em português. Por que eu estou contando isso? Está completando 30 anos. Eu fui numa reunião de pastores na segunda-feira. E eu estava orando, falando, Senhor, eu nunca quero perder a tua presença. Tua presença é tudo para mim. Eu te amo. Quero andar sempre contigo. Aonde o Senhor não estiver, eu não quero ir. O que o Senhor não falar, eu não quero dizer. O que o Senhor não falar, eu não quero ouvir. Eu estava orando, sentado, numa cadeira. Eu não conheço os pastores ali, primeira vez que eu vou na reunião. O Espírito Santo falou para mim, olha para o teu lado direito. Eu olhei. Quando eu vi lá na ponta,
Tinha um espaço grande assim, ninguém sentou do meu lado. Lá na ponta tinha um homem sentado. O Espírito Santo falou: olha bem para ele. Eu olhei. E sabe quem que era? O irmão dono daquela casa onde eu fui batizado com o Espírito Santo, aonde o culto era na casa dele. Agora ele não é só mais um obreirinho que estava fazendo o culto na casa dele, ele é um pastor. Eu olhei e sabe o que eu senti? A mesma coisa que eu senti exato 30 anos atrás. O mesmo amor pela presença de Deus. Então o Espírito Santo falou para mim: conta para eles agora esse testemunho e pergunta para eles. Assim como eu contei esse testemunho, curva a tua cabeça um pouquinho, fecha os teus olhos. Tenta lembrar, eu te contei a minha história, tenta lembrar daquele culto que Deus marcou você. Tenta lembrar daquele dia que Deus falou com você, de uma forma poderosa. Tenta lembrar daquele dia talvez que você recebeu o dom de línguas e você orou em línguas, ou que você teve alguma visão, ou que você sentiu algo poderoso. Tenta lembrar daquele cultinho na casinha do irmão, daquele cultinho naquela igrejinha simples que você estava. Eu sei que muitos aqui são novos na caminhada com Jesus, mas eu nasci e fui criado na igreja. E com 9 anos eu tive essa experiência com o Espírito Santo e fui batizado com o Espírito Santo, com fogo e com dons. A minha avó, pode continuar com os olhos fechados. Ninguém pregou para minha avó, sabia? Foi a primeira a converter. E através dela meu pai converteu. E através do meu pai minha mãe. E através disso eu sirvo a Jesus. A minha avó, ela fez um desafio. Ela era muito idólatra. E ela fez um desafio. E ela falou: se esse Jesus dos crentes, que eles falam que é o verdadeiro, for o verdadeiro, ele tem que vir falar comigo. Não aceito ninguém falar comigo, tem que ser ele. Porque o meu avô tinha ido na igreja evangélica e falou: olha, eu quero ir para a igreja evangélica. E ela falou: se você fizer isso, você tem que sair dessa casa. Pega as suas coisas e tem que ir embora. E ele falou: me dá só essa noite. E meu avô falou para ela: se Deus te visitar nessa noite, Jesus, você vai servir Jesus comigo. Se ele não te visitar, eu largo mão dessa ideia e nós vamos ficar juntos, então, na idolatria. Então a minha avó orou e aceitou o desafio. Quando era de madrugada, uma casa bem simples, ela acordou com uma luz muito forte. Então ela achou que alguém tinha deixado algum cômodo com a luz acesa. Ela é muito pobre, foi apagar para a conta não vir alta. Isso aconteceu há mais de 50 anos atrás, irmãos. E então aquela luz foi aumentando a sua intensidade. E ela perguntou: quem é? Quem é? E ela escutou a voz mais linda que ela já tinha ouvido em toda a vida dela, dizendo: sou eu, Jesus, o Deus do teu marido. Ninguém pregou para minha avó. Ela teve um encontro com Jesus. Ela nunca tinha pisado numa igreja. Minha avó naquele momento, ela caiu no chão. Não enxergava mais. Foi arrebatada, começou a ver os céus, as coisas. Ela acordou depois de algumas horas. E a minha avó acordou orando em línguas. Ela teve um encontro com Jesus. Ela já voltou batizada com fogo e com dons. Então ela acordou todos da casa e falou: vamos tirar todas as imagens daqui, porque nós não vamos servir mais as idolatrias, vamos servir a Jesus. Procurou um pastor. Detalhe, a minha avó era analfabeta. Ela não assinava o nome dela, era digital que ela punha o polegar. Deram uma harpa cristã e uma Bíblia para ela. As duas únicas coisas em toda a vida que a minha avó conseguia ler era a harpa cristã e a Bíblia, mais nada. Todos os documentos dela até ela morrer, ela nunca conseguiu assinar o nome ou ler nenhum tipo de documento. E então um dia eu recebi essa palavra: você vai carregar o cajado da sua avó.
Ela orava para os enfermos, eles eram curados. Muitas almas ela ganhou para Jesus. Muitos hoje são pastores. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Tudo começa, querido, lá atrás, com uma história. Uma história simples, num lugar simples. Quando é que foi que Jesus te tocou? Quando é que Jesus te tocou a última vez? Quando é que Ele fez o teu coração bater mais forte a última vez? Vocês têm ido de culto em culto, de conferência em conferência, de pregação em pregação no YouTube. Mas a pergunta é, quando é que foi a última vez que Jesus te encontrou? Porque se Ele te encontrar, querido, e você encontrar com Ele, a tua vida vai mudar para sempre. Não vai ser um grande pregador, xarabastu que andarás. Não vai ser um grande profeta, um grande apóstolo, um grande mestre, um grande evangelista. Quando você encontrar com Jesus. Talvez esse dia ainda não chegou, você não encontrou. Talvez pode ser nessa noite. Talvez você já o encontrou, mas já o perdeu de vista. A Bíblia fala que Maria, passados os dias da Páscoa, ela voltou para a sua casa, não sabendo que Jesus havia ficado em Jerusalém. Não sabendo, não percebendo. A gente perde Jesus sem saber, sem perceber. Quando que a gente perde a Jesus? Quando a gente caminha sem a voz dele. Ela terminou a tradição da festa da Páscoa e foi embora. Só que Jesus, Ele quer mais do que tradição. Ele quer gente faminta. Ele quer gente que ama Ele de todo o coração. Ele não quer gente que só vai na igreja, canta um louvor, dá um dízimo, dá uma oferta, pega a Bíblia, abre, vai embora. Ele quer gente desesperada. Ele quer gente apaixonada. Ele quer gente faminta. Então acabou a Páscoa, mas Jesus ainda estava faminto por mais. Ele falou, vou ficar aqui na casa do meu pai. Está todo mundo indo embora mesmo, vou ficar sozinho com ele. Leva 4 dias para Maria encontrar Jesus. E quando ela volta, tinha alguns famintos ali com Jesus, ouvindo e comendo das palavras. Comendo. E ninguém ousava perguntar, quem é o pai? Quem é a mãe desse menino? Não, deixa esse menino aí, fica quieto. Porque as palavras que ele tem é palavras de vida. Nós estamos tendo um encontro com os filhos de Deus, com as palavras de vida. Nós cantamos a música da irmã Gabriela Rocha, é uma música muito bonita, nós cantamos aqui também. E nós falamos direto, para onde iremos nós, para onde iremos nós. Mas a verdade é que na Bíblia não está escrito para onde iremos nós. Está escrito para quem iremos nós. Porque não é onde, não importa onde você vá. Não é o lugar que você vai que vai mudar a tua vida. Não é a cidade, eu vou mudar de cidade. Não, eu vou mudar de igreja, vai melhorar as coisas. Não, vou mudar de cor de cabelo. Não, vou mudar de roupa, vou mudar de bairro. Não é o lugar. Querido, não é o lugar, mas é para quem você vai. Não é para onde iremos nós, é para quem eu vou. Porque só Ele tem palavras de vida. Não é onde você vai. Às vezes você está lá na igreja chique, bonitona, e o Senhor fala, vai lá na igreja, no barracão, lá na beira da rodovia, atrás da serralheria. Cuidado com o estacionamento para não furar o teu pneu, que tem umas peças jogadas no caminho. Mas deixa eu te falar, Jesus está ali. Lembra que eles foram em várias hospedarias e nenhuma pôde recebê-lo. Recebeu o meu Senhor. E ele foi recebido numa manjedoura, no meio dos animais. Tem muita gente indo para os lugares chiques, mas Jesus não está lá. Jesus não está nas hospedarias, às vezes está na manjedoura. Tem muita gente escolhendo pela aparência. Não é onde você vai, querida ou querido, é para quem você vai. Ah, mas eu não posso ficar ali. Mas que igreja mais esquisita, que pastor esquisito. Querido, não é para onde, é para quem. Chega de cultos vazios, formatados.
Deixa o Espírito Santo agir. Tinha um hino que toda vez que eu era criança e eu estava indo para o culto, eu cantava para mim. Porque eu queria, eu criava em minha expectativa a sensação de que eu estava indo, eu punha minha roupinha, falava, estou indo encontrar com Ele. Eu não ia preocupado com o que as pessoas iam falar, aonde que era, se era lugar bom, ruim, se tinha instrumento bom, ruim, nada. Eu queria encontrar com Ele. Então eu cantava assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E eu dizia, eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Então eu ia para os cultos para encontrar com Ele. Eu não ia para ver o que as pessoas iam pregar e ficar depois analisando. Não, eu ia para encontrar com Ele. E sabe o que Ele falou para mim nessa noite? Há quanto tempo você não tem encontrado com Ele? Não tem nada a ver com o lugar onde você está, o teu bairro. Se eu mudar de bairro, é que os vizinhos aqui são muito ruins, a batalha é grande. Não, é que essa cidade aqui é difícil. Não, querido, não é o lugar. Porque aonde você colocar a planta dos teus pés e declarar que é teu por herança, Deus vai te dar. Então não é o lugar, porque é uma promessa sobre você, que onde você colocar os teus pés é teu. É quem? Jesus disse para os discípulos: vocês estão ofendidos com a mensagem, porque a mensagem está dura? Pode ir também, vai embora com os outros. E eles disseram: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras? É para quem você vai? Não olhe para mim, não olhe para as minhas faltas, para as minhas falhas. Olhe para Cristo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Não sou eu que sou a esperança da glória, é Cristo em mim. Por isso que eu já estou crucificado. E a outra canção que eu cantava, lá, pode ser reto. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas. Deixa essas mãos te tocarem nesta noite. Mãos que foram feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim.
Sim, vem tocar em mim. E aí quando você vai para o encontro com Ele, permita Ele te tocar. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus liberta, restaura. Todos os seus problemas não são nada. Nada. Rabastou que andarás. Jesus está aqui nessa noite. Abre o teu coração agora. Você que está com saudade da presença dele, é só abrir o teu coração, mais nada, porque ele já está aqui. Ele marcou o encontro. As suas mãos estão aqui para tocar você. Abre o teu coração agora. Não, vocês não vieram encontrar comigo, com o Ministério Rei Jesus, vocês vieram encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo te tocar. Deixa Jesus Cristo tocar em teu coração. Há 30 anos atrás eu fui batizado com o Espírito Santo e até hoje eu tenho falado em línguas, em mistérios, porque aquele que fala com mistério não fala a homens, mas ele fala a Deus. Meu compromisso não é com os homens, meu negócio não é com os homens, é com Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, e quando você fala em mistérios, você fala não a homens, mas a Deus. Você nunca pode ter um coração corrompido ou vendido. Você nunca vai poder se vender por interesses, por recursos. Nunca. Porque você não vai querer nada mais do que a presença dEle. Abre o teu coração. Não é a circunstância que você vive hoje, não, que determina, não. Jesus. Ele veio em minha vida num dia especial. Ele trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Lembre-se do que você está cantando. Ele veio na sua vida. Será que você pode rasgar o teu coração agora? Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar. Feche os teus olhos e cante. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Não importa as circunstâncias, vamos adorar a Deus. E vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a
ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos, nos séculos. Amém. Erga a tua voz, adore a Ele. Ele está aqui. Não é onde, mas é quem. De quem você precisa. Quem cura, quem batiza, quem restaura, quem muda a história financeira, quem muda a história do casamento, quem ressuscita, quem? Jesus. Yeshua HaMashiach. O nome de Jesus é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Epa! Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força, poder ao Rei. Só a ti, Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, Jesus, Ele está acendendo a chama de novo. Ele falou para mim: canta esses hinos antigos para acender dentro deles a chama do passado que estava apagado. Ei, 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 oh. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Senhor
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó adore, adore, adore Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver, é viver, é viver, é viver onde flui o amor. Meu prazer é viver, o meu prazer é viver, é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Prazer é viver na casa. Abre com a tua espada esse teu espírito, coloca pra fora tudo que estava retendo. Flui o amor. Eis ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser. Pega a tua Bíblia, desse mesmo Espírito. É tão bom quando Ele vem. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra. Pega a tua Bíblia, abre em 2 Timóteo capítulo 2, nesse mesmo Espírito. Tarabastou que andas. Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele chegou aqui nesse lugar,
Ele vai mudar as histórias, os cenários, as condições. 2 Timóteo 2. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes também de ensinarem a outros. Verso 9. Aleluia. Versículo 9. Pelo que sofro dificuldades como malfeitor, até em prisões. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Diga, contudo, a palavra de Deus não está presa. Cheire calabás. Pode sentar nesse mesmo espírito. Pode ficar os adoradores se quiser aí. Senta em cima aí, fica aí à vontade. Paulo está obedecendo a palavra de Deus, fazendo discípulos. Jesus é o modelo, Ele é a referência, mas Ele falou, ide portanto fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado e dito. Qual que é o propósito do discipulado? Fazer com que as outras gerações ouçam o que Jesus disse e guardem o que Jesus disse. Por isso Paulo fala, vocês são cartas vivas. Não é pelo muito falar, mas a nossa vida também fala, a nossa procedência. É por isso que a Bíblia exige dos pastores testemunho. A Bíblia fala, tem que ser marido de uma mulher só, tem que governar bem a sua casa, tem que ser gentil, não pode ser dado ao vinho, não pode ser ganancioso, e etc, etc. Porque ele precisa ser uma carta viva, uma carta que as pessoas vão ler. O que você lê? Palavras. Repita comigo, palavras. Olha para o teu irmão e fala, as pessoas vão ler em você, nas suas atitudes, palavras. E Paulo está fazendo isso, ele está dando o exemplo a Timóteo e também está orientando a Timóteo. E o que ele fala? Meu filho, fortifica-te na graça. A primeira coisa que ele ensina para Timóteo é o quê? A nossa força nos momentos de dificuldades tem que vir da graça. O que é isso? Nós temos que entender que nós somos salvos, não por mérito, mas porque Ele nos amou. É um presente. Então todas as vezes, querido, que as dificuldades vier, lembre-se que a graça de Deus foi suficiente para te salvar do inferno, e ela vai ser suficiente para te salvar de qualquer circunstância que você está vivendo. Fortalece, né, nesse sentimento. Ele cuidou de mim, e quando eu estava condenado ao inferno, Ele mandou o Filho dele para morrer por mim. Ele também vai me ajudar nessa circunstância. Paulo pediu para ele, tira essa dor que eu tenho, esse espinho na carne. Ele falou, a minha graça te basta. O que é isso? Fortalece. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Porque Deus falou isso para ele. Aquilo que Deus fala para você, você fala para outro. Nós somos cartas que as pessoas vão ler as palavras. Então quando Timóteo vê aquele sofrimento de Paulo, porque Deus falava assim para ele, olha, a minha graça é suficiente. Muitos falam que esse espinho na carne de Paulo era uma doença, outros falam que é cegueira, outros falam que era um monte de coisa. Não importa. Importa que qualquer dificuldade que Paulo estava enfrentando, Deus falou para ele, olha, eu não vou te livrar dessa circunstância, mas a minha graça vai te fortalecer para passar por essa circunstância. Querido, olha para mim, deixa eu te ensinar uma coisa valiosa. Mais importante do que você se livrar de uma situação, mais importante
A Bíblia fala que aquele que é justo, ele passa por diversas dificuldades, adversidades, mas Deus o livra de todas. Então fica tranquilo, todas as adversidades Deus vai te dar livramento. Só que eu vou te dizer uma coisa, mais importante do que Deus livrar você muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Mais importante do que Deus te livrar da aflição é Deus te dar a capacitação de passar pela aflição fortalecido e glorificando o nome do Senhor. É a coisa mais importante, porque vocês são cartas que as pessoas vão ler. Então quando você passa por adversidades, as pessoas vão ver em você fé, vão ver em você glorificando a Deus. Você vai sair dessa situação, fique tranquilo, mas o mais importante é como você tem agido nela. Então a primeira coisa que Paulo ensina para Timóteo: fortalece na graça. Tem gente que se fortalece no momento. Quantas coisas boas estão acontecendo na minha vida. Só que a vida é assim, querido, ó. O mundo não para de girar. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui. Você pode se alegrar com o que Deus te dá hoje, mas não se apoie nisso, porque a tua força vem na graça. Quando você não tiver nada, ninguém do teu lado. Quantas vezes eu me senti sozinho? O que me fortaleceu foi a graça de Deus. Foi a confiança da mesma forma que Ele me salvou, Ele iria cuidar de mim. Outra coisa que Ele ensina no verso 2: tudo que você ouviu de mim, com testemunhas e tudo mais, tudo que você viu, as mesmas coisas, confia a pessoas fiéis que são capazes de ensinar as outras. Nosso papel como cristão, como crente, é ouvir a mensagem e passar essa mensagem. Ele fala aqui: ouça uma coisa, Timóteo, tudo que você ouvir de mim, divide isso com homens fiéis. Primeira coisa, a palavra, ela tem que ser confiada a pessoas fiéis à palavra. Não adianta a gente querer fazer bode virar ovelha. Todas as vezes na Bíblia o pastor, ele é pastor de quê? Ovelhas. Tem como pastor pastorear bode? Não tem jeito. Você tem que confiar a palavra a pessoas fiéis, senão a gente fica gastando tempo. Então quando eu libero uma palavra aqui, você tem que dar uma resposta para a palavra que sai do altar. Você tem que ser fiel a ela. Se é uma palavra de santidade, se é uma palavra de alinhamento, se é uma palavra de consagração. Quantos estão entendendo? Temos que ser fiéis à palavra. Segunda coisa, temos que ensinar a outros. A palavra não é um método para que você seja uma pessoa vitoriosa na sua vida pessoal. A palavra é vida. Ela é viva e eficaz, e você deve compartilhar com outras pessoas. Da mesma forma que você não conhecia nada e você chegou numa igreja, alguém te ensinou, você tem que ensinar outros. Isso não tem nada a ver com G12, com M12, com D12, com tudo de 12. Não tem nada a ver com eu ser pastor ou você não ser. Todo cristão, ele deve ensinar os outros aquilo que ele aprendeu e aquilo que é fiel. Nós não somos uma maçonaria, nós não somos uma sociedade secreta. Não, vocês não podem saber o que acontece lá. Sabe esses lugares onde as pessoas falam: Deus está fazendo um negócio ali e tal. Como é que é? Não, você não vai entender. Só os que são profetas vão entender. Não, foge disso. Porque a vontade de Deus é que todos conheçam a palavra dele e a vontade dele. A Bíblia fala que a terra será cheia do quê? Do conhecimento e da glória de Deus. Para a glória vir antes, tem que vir o conhecimento de quem Deus é. Deus não é um Deus de bagunça, de movimento só. Ele manifesta quem Ele é, para depois a glória dele se manifestar. Então tudo que Deus faz na tua vida é para você ensinar outro. Você ser uma carta viva. Amém? Ensine a outros. Mas eu não sou pastor. Ensine a outros. Mas eu tenho pouco tempo de convertido. Ensine a outros. O Espírito Santo vai vos ensinar, vai vos capacitar. Pegue alguma pessoa madura, pede para te ensinar. Um crente maduro, um pastor, um obreiro, alguém maduro na igreja, alguém que vive o que está na palavra. Não levante mestres segundo o teu próprio desejo e interesse, não, que isso está errado. Tem pessoas que se aproximam daquela pessoa porque sabe que ela não vai exortar,
vai passar a mão na cabeça. Aí não é procurar a vontade de Deus. E o que fala no verso 9? Pelo que eu sofro dificuldades, como malfeitor até em prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Sabe o que Deus falou comigo? Muitos estão retendo a palavra. Muitas pessoas estão deixando a palavra ficar presa aqui. Você aprendeu com alguém, você recebeu, você tem sido até fiel, mas você não está passando adiante, não está ensinando. Você chega diante de alguém, alguém fala, você fala, está no ponto de ônibus, a pessoa, nossa, eu estou com uma dor hoje. Aí você fala, é? Ah, vou te levar lá na igreja. Fulano de tal vai orar por você. Você é a igreja. Aí vem na igreja e fala, pastor, a igreja tem que sair das 4 paredes, nós temos que parar com isso, ficar cultuando, que é verdade. Mas por que não começa com você então? Você está lá no ponto de ônibus, alguém disse, estou com dor de cabeça, fala, eu vou orar por você. Jesus vai te curar. Porque não tem nada a ver com você, mas com Cristo através de você. Não deixa ele preso aí dentro, não deixa a palavra presa. Tem pessoas que deixam a palavra presa por conta do quê? O que vão pensar de mim? Tem pessoas que deixam a palavra presa porque são tímidas. Tem muitas pessoas que deixam a palavra presa por quê? Por conta das dificuldades e lutas. Irmão, olha para mim só um instante. Se eu fosse desistir de pregar o evangelho por conta das lutas que eu enfrento, não só na minha vida pessoal, como as pessoas que estão ao meu redor, e inclusive dentro da própria igreja, eu desisti agora. Mas eu entendi que é uma decisão que eu não tenho mais como voltar atrás. Quando não dá mais, a graça dele me é suficiente, me fortalece. Paulo está falando, olha, Timóteo, você é testemunha. Quantas vezes eu fui preso injustamente por pregar a palavra. Ele foi preso por pregar. Será que alguém aqui, se fosse injustamente preso porque está pregando a palavra, qual é a intenção daquele que está te prendendo injustamente? Que você pare de pregar a palavra. E o que Paulo faz? Prega a palavra dentro da cadeia. Sabe o que Paulo está mostrando? Não importa a circunstância. Igual eu falei, não é onde, é quem. Eu encontrei um Jesus e acabou. Pode me prender, pode me matar, eu vou falar até o último suspiro da minha vida desse Jesus. Ah, vamos mandar você embora. Tá bom, então para mandar. Ah, eu vou te perseguir, então para perseguir. Aí bem, não fala nada ali não, porque senão vão saber que nós servemos a Jesus, aí vão começar a perseguir a gente. Está prendendo a palavra. Por que você está prendendo a palavra dentro de você? Pedro passa, vê um homem coxo, na frente da onde? Na frente da onde, irmãos? Da igreja. Todo mundo ia lá naquela igreja, dava esmola para ele, entrava, fazia o culto lá, virava e ia embora. Nunca ninguém virou e falou assim, deixa eu orar por você. Ele já serviu um Jeová Rafa, o Deus que sara. Nunca ninguém pensou, vamos orar por esse homem? Senão todo dia não vão ter que dar esmola para ele, não é mais fácil curar? Aí Pedro passa, ué, o que você está fazendo aí? Pega na mão dele, levanta, ele fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante em nome de Jesus. Quer ver? Vamos ler esse texto. Atos. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Então Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Jesus morreu e ressuscitou. E ele continua andando na terra. Por quê? Porque os seus discípulos não estão retendo a palavra. Eles eram ameaçados? Sim ou não? Mas eles retinham a palavra? Não. E ele
tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os seus ossos do tornozelo receberam força. No original aqui fala receberam força. Por quê? Tudo foi criado pela palavra. O mundo, tudo que existe, a Bíblia fala que foi criado pela palavra. E agora eles liberam e a palavra entra naqueles tornozelos e os tornam tornozelos firmes. Se eles fossem mais um daqueles que iam para a igreja e passasse ali na porta e não falasse nada, o que acontecia na vida daquele homem? Nada. Por que outros não puderam fazer isso? Porque reteram a palavra, ou por medo de serem perseguidos, ou de serem rejeitados, ou por qualquer motivo que seja. Vamos ver outro exemplo? Ainda em Atos, capítulo 5, versículo 12. Atos 5:12. E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, e estavam todos unânimes no pórtico de Salomão. Quando outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha eles com grande estima. E muitos crentes no Senhor eram acrescentados, multidões de homens e de mulheres, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em catres, em marcas, para que a menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. E afluía grandes multidões de diversas cidades circunvizinhas de Jerusalém, trazendo pessoas enfermas, atormentadas de espíritos imundos, e todos eram, todos. Por quê? Porque a palavra não estava presa. Alguém estava disposto a ser preso até morrer, mas não ia permitir que a palavra ficasse presa. E todos ficaram curados. Aí você fala, que tremendo, que glória, né? Que maravilha. Mas olha o que acontece, verso 17. Então, levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que é a seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e colocaram eles na prisão. Prenderam eles. Aí esse cara, epa, acabou agora, fechou a igreja. Vamos fazer eles ficar quietos. Vamos fazer agora eles ficarem silenciados. A palavra ela fica presa? Nunca. Verso 19. Mas o anjo do Senhor abriu as portas. Qual prisão que está prendendo você? Que te colocaram? Ei, os anjos são servos enviados a parte de Deus. Eles vão abrir as portas para que você saia e continue falando a palavra. Eu profetizo que nenhuma prisão vai prender as palavras que Deus tem para liberar neste lugar. Não vai ser falta de recurso, não vai ser falta de dinheiro, não vai ser falta de lugar, não vai ser falta de condição, não vai ser problema, nada. Se um dia for da vontade de Deus que nós não estejamos reunidos nesse lugar e tivermos em outro, qualquer lugar que seja, não é o lugar, querido, é Ele, tem tudo a ver com Ele. Nós não preocupamos com perseguições, com as ameaças, com nada, porque nada pode prender a palavra. Você sabe quantos anos que eu prego a palavra de Deus? Quantos aqui querem chutar? Quantos anos que eu prego? Eu tenho 39 anos. Eu prego desde os 12 anos de idade. 27 anos que eu prego a palavra. 27 anos. Eu fui consagrado obreiro com 16 anos de idade. Eu acho engraçado, esses dias eu estava lá com muitos pastores, e aí um pastor bem mais velho foi perguntando dentro do carro: quantos anos você tem? Menino. Quantos anos você tem? Menino. Aí perguntou: vou fazer 39. Menino. Eu tenho tantos anos, 50 e tanto, 20 de ministério, 20 e tanto de ministério. Aí eu fiquei quietinho, não importa que eu diminua, que ele cresça. Eu tenho 39, eu tenho 27.
tem mais do que ele. 27 anos pregando a palavra, irmão. Você acha que foi fácil? 27 anos. Alguém aqui tem mais do que 27 anos que prega a palavra? A minha vida inteira foi viver para isso, irmãos. Para Deus. Pregar a palavra. Perseguido no trabalho, pregando a palavra. Perseguido nas igrejas, pregando a palavra. Perseguido pelos próprios irmãos, pregando a palavra. Perseguido pela família, pregando a palavra. Pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra. Eu sei que muitos de vocês me conhecem há pouco tempo. Vai fazer 5 anos que esse ministério começou. Mas 27 anos pregando a palavra, irmão. Quem aqui tem 27 anos de idade? Fica de pé. De 27 para baixo. Fica de pé. De 27 para baixo. 26, 25, 24, 23, 22, 21. Olha aí. Olha ao seu redor aí. Olha aí. Uma vida. E eu profetizo que vocês que estão aqui vão pregar mais do que 27 anos da palavra. 30, 35, 40, 50 anos. Eu profetizo. Quem receba, diga amém. Pode sentar. Não retenha a... Fala para o teu irmão, não retenha a palavra. Uma vez, olha aqui. Uma única vez, eu retive a palavra. E sabe o que aconteceu? Aquele jovem morreu naquela semana. É por isso que eu não tenho vergonha de fazer isso mais. Ele mandou, eu faço. Eu estava numa festa da faculdade. Eu fiz 2 anos de faculdade. Tranquei, larguei mão. Mas eu estava. E me chamaram para ir numa festa. Cheguei lá. Fui numa casa de um dos alunos. Eu achei que era uma festa normal de aniversário. Chegou lá, tinha cocaína, tinha droga. Tinha tudo que você pensar. Eu olhei e falei, meu Deus, vou embora daqui. Isso aqui não é para mim. E aí, um dos jovens que estava lá falou, não, eu te levo. E no caminho a gente foi conversando. Eu lembro como se fosse hoje. E ele falando da vida dele. E o Espírito Santo falou para mim, fala de mim para ele, fala. E eu fiquei com vergonha de ter, embora eu não sabia daquelas coisas que estariam ali, eu fiquei com vergonha de estar naquele lugar. E como que eu vou falar para ele, caraca? Naquela época, ser crente era diferente de ser hoje, né? Isso... Estou colocando há mais de 22 anos atrás. Era muito diferente. Então eu era imaturo, eu fiquei envergonhado, não falei. E o Espírito Santo me incomodando. Naquela mesma semana, ele morreu, atropelado. Não sei se outra pessoa pregou, espero que sim. Mas não tem mais volta. Eu chorei, querido. Eu chorei dias. Até durante muito tempo eu não contava essa história. Eu chorei e falei, Senhor, me perdoa. Nunca mais eu vou reter a palavra. É por isso que muitas vezes eu sou incompreendido, sou julgado, o pastor é duro, o pastor fala. Sabe por quê que eu falo? Porque eu não sei se é a última chance. Sabe por que eu sou duro? Porque eu amo vocês. Porque eu não sei se vou ter outra oportunidade. Sabe por que eu sou firme assim e falo, às vezes corrijo? Porque eu não quero mais chorar por isso. Eu não quero reter a palavra. Todos os textos que nós lemos aqui, alguma coisa aconteceu porque alguém abriu a boca e falou. Versículo 19, mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e os conduziu para fora. Diga para o teu irmão, Deus vai te conduzir para fora da prisão. Com um propósito. Libera a palavra. Olha o que fala no verso 20. Ide, apresentai-vos. Olha o que o anjo falou. Apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Sabe por que Deus mandou um anjo para libertar eles? Não é porque eles eram bonzinhos, não. Não é porque eles mereciam. Todos nós somos carentes da graça. Mas por quê?
Deus sabia que eles estavam dispostos a cumprir essa chamada de não reter a palavra. Fala para o irmão, não retém a palavra. Irmão, quando Deus te tirar dessa circunstância, olha para mim, não é para você curtir a tua vida, não. É para você ir liberar a palavra. Eu falei, agora eu vou pregar para todo mundo. Agora eu vou orar para todo mundo. No capítulo 4 de Atos, no verso 32. 4:32 diz. Nós vamos ler o 32 e 33. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder, o que o apóstolo Paulo fala? Eu não tenho pregado um evangelho de palavras persuasivas, palavras com inteligência humana, mas eu tenho pregado o evangelho de poder. Aleluia. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. Eles continuavam a testemunhar. Eles continuavam a falar. Você quer poder na tua vida? Você quer um grande poder? Não para de falar. Não para, abre a tua boca. Fala, fala, fala. Aonde você estiver, ora em línguas. Ora. Sabe por que você é fraco? Porque não ora em línguas. A oração em línguas, ela edifica. Você fica retendo a palavra. Você fica retendo a oração. Olha só essa. Estou acabando. Atos 5:40. Olha só. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram. Irmão, alguém aqui já tomou chicotada? Quem já apanhou de cinto aqui, do pai? Hã? Quem já apanhou? Dói ou não dói? Quem já apanhou do lado da fivela? Meu pai está aí, ele sabe disso. Já apanhei. Eles apanharam, queridos, homens adultos, publicamente açoitados. Olha que vergonha. Para envergonhá-los. Eles, depois que bateram neles com açoites, com chicotes, o que eles falaram? Lhe ordenaram, olha para mim, que não falassem mais em nome de Jesus. Qual que era a ordem? Retém a palavra, senão nós vamos bater em você de novo. E depois disso os deixou irem. Aí o que acontece no 41? Olha que tremendo. Eles partiram da presença do concílio, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo nome de Jesus. Pastor, estão me perseguindo lá porque eu estou pregando. Não é para você ficar triste, cara, é para você ficar feliz. Por quê? Você é digno de sofrer perseguição. Sabe por quê? Porque estão vendo que a palavra que sai de você tem vida. Estão vendo que a palavra que sai de você cura e liberta. Então está incomodando, está dando certo. Sabe quando você sabe que a palavra que você prega é a verdade? Sabe? Não é quando eles colocam a tua foto na porta da igreja, não. Não é quando eles colocam Ministério Internacional, tá a tua foto assim, ó. Não, é quando eles estão batendo em você, falando, xingando e falando, ó, se você voltar aqui, nós vamos acabar com você. Não fala mais. É quando eles pegam aquele cheque, dá aquela oferta para aquele pregador famoso, para vocês fazem assim, ó, abre a mão, as moedinhas caindo. Ei, irmão, quantas vezes eu já passei por isso? Aí eu fico lá, 1,50, 1,75, 2, ai, tem que pôr gasolina para mim embora, 2,10, 2. Deus fala, não vai te faltar nada, não cobre. Na Bahia, eu fui pregar numa igreja muito grande, preguei uma vez só, um tiro de bazuca só, pá. Mas antes de me convidar, o pastor perguntou para a pessoa, amiga minha, que conheceu o pastor, olha, vai vir pregar aqui, quanto que ele cobra? Aí não cobra nada não,
Falei, então já estou em dúvida de deixar ele pregar aqui, porque quem não cobra é porque não prega nada. Se ele não dá valor na pregação dele, eu que vou dar. Açoites, eu tenho as marcas. 27 anos. Alguém que já tomou um murro na cara falando de Jesus? Levanta a mão. Eu já. Eu não estou falando isso para me vangloriar, irmão. Estou falando isso para te encorajar. Para te encorajar. Eu já tomei um murro na cara. Eu já apanhei. 27 anos, irmão. Não nasci ontem. Não comecei ontem. Não comecei há 5 anos atrás. 27 anos pregando o evangelho. Não usei maconha, droga, cerveja, pinga. Não me prostituí. Estava lá servindo a Jesus. Esse aqui já quis bater em mim quando eu era do mundo, agora é discípulo. Quis bater em mim, fica de pé aí. Aí agora eu faço isso aqui nele, assenta aí, fica quieto. Aí ó, queria bater em mim, todo nervoso. Quando fomos criados na mesma rua. O Rogério tá vindo lá, eu já me borrava todo. Ai meu Deus do céu, Rogério, dá a bola aí, eu vou jogar aí. Ah, tá bom. Você vai ficar de gandula aí, não vai jogar não. Tá bom. Lá na Rosão. Agora tá aí, ó. Chorando. Jesus é bom, Jesus salva. O Senhor está despertando os jovens, as crianças. Por isso que a gente põe as crianças para pregar aqui. Seu filho ainda vai pregar aqui em nome de Jesus. Amém? E o que os discípulos falaram depois disso? 42. Lembra que no 40, olha lá no 40, ó. Não fala mais desse Jesus. Não fala mais. Pode ir embora, mas não fala mais, tá? Aí acontece no 42. Olha lá. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todo dia, depois de ter tomado uma surra, todo dia, no templo, nas casas, todo dia. A tua luta não é maior do que o teu Deus. Atos 6, verso 8. E Estevão, homem cheio, crianças, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais dentre o povo. Verso 10. E eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Não é simplesmente falar. Tem que ter a sabedoria e o Espírito de Deus. Não é simplesmente conhecer como leitura e falar. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter sabedoria. Só que eu vou te falar, muitas pessoas não vão resistir quando você abrir a boca. Infelizmente, muitas vão endurecer o coração. Por isso que Deus ele não fala nada sem que ele saiba que é possível de acontecer. Ele diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, hoje não endureçais o seu coração. Deus falou isso para quem? Para a nação de Israel. Porque hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele dá um toque, ele vai lá, escolhe a bênção, escolhe a vida. E ainda assim o povo muitas vezes murmurou, muitas vezes rejeitou a aliança com Deus. Não endureça o teu coração. Quando ouvires a palavra do teu Deus hoje, os próprios homens que jogaram pedras e estouraram os miolos daquele jovem de 16 anos. Estevão tinha 16 anos quando morreu. Muitos, sim, teólogos acreditam. Eram conhecedores da palavra. Saulo consentiu na morte dele, era um homem conhecedor das Escrituras. Infelizmente, nem sempre vão ser os ímpios que vão nos crucificar, vão ser os da própria igreja, da própria casa.
muitos não vão resistir à palavra. Ah, é muito duro. Ah, é muito radical. Não há nada mais duro do que ter o Filho de Deus vir em forma de homem, ser açoitado, ter os seus pés e mãos transpassados por cravos naquele madeiro, receber toda vergonha, toda desonra, toda miséria, toda a culpa, todo o pecado meu e seu sobre ele. Não há maior dureza do que isso. E ele enfrentou tudo isso por nós. Ele enfrentou por mim e por você. Se coloque de pé no teu lugar. Louvamos o teu nome, Jesus. Quero falar só mais uma coisinha aqui, mais baixinho um pouquinho. Ah, Jesus. A palavra nunca é dura, irmãos. É nosso coração que é duro para receber a palavra. Entenda uma coisa: quando a palavra estiver dura, na verdade isso está mostrando o nível de dureza do teu coração. Quero ler só mais uma coisinha. E depois eu quero orar com você. Fala para o teu irmão, não retém a palavra não. Mas fala cheio do Espírito. Não fala na carne. Não fala por conhecimento teórico. Cheio do Espírito. Cheio de sabedoria. Eu quero ler Lucas 2:34. A palavra é poderosa. 2:34 diz: E Simeão os abençoou e disse: Maria, a Maria sua mãe, eis que este menino, Jesus, é colocado para a queda e levantamento de muitos em Israel. Para a queda e para... A mesma palavra traz o quê? Queda e traz levantamento. E para um sinal que será em contradição. Uma espada transpassará também a sua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Quando a Bíblia fala que, deixa nesse versículo, a palavra de Deus, ela é apta para separar o que? Corpo, alma e espírito. O que entra em confusão com o nosso espírito? O corpo, a carne e a nossa alma. O que entra em confusão com o espírito? A carne, as emoções. Mas a Bíblia fala que a palavra ela é apta, é uma espada de dois gumes, ela separa o corpo, a alma e o espírito. Ela coloca a carne aonde ela tem que estar, ela coloca as emoções onde deve estar, e ela vivifica o espírito. Por isso que muitas vezes, olha aqui, a gente prega, às vezes as pessoas entendem errado, porque a pessoa não está deixando a palavra penetrar e separar o corpo, a alma e o espírito. A pessoa está se ofendendo. E por que se ofende? Olha o que o texto diz. Uma espada, a espada ela faz uma analogia do quê? A espada é a analogia do quê? Palavra. E uma espada transpassará a sua alma, para que revele os pensamentos de muitos corações. O que revela o que está dentro do coração do homem? O meu avô falava, coração é terra que ninguém pisa. O que revela? Quando a palavra atinge a sua alma, ela te ofende. Quando Deus deu esse ministério, Ele falou comigo essa palavra. Deus falou comigo, Deus ofende a mente para revelar o coração.
A palavra não pode ser retida, mesmo que as pessoas fiquem chateadas com você. Porque a gente tem que ter maturidade de entender que a palavra, ela separa corpo, alma e espírito. Ela é apta para isso. E tem que ser manejada no espírito e na sabedoria. E quando a palavra vem e ela afeta uma área da tua alma, opa, isso aí que ele está falando, opa, o que acontece? Revela exatamente o alerta de onde você tem um problema. Quem está entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo que é mais simples. Se um pastor lhe prega sobre bênçãos, é de Deus? Sim. Se ele prega sobre ser fiel à esposa, é de Deus? Se ele prega sobre filhos respeitar os pais, é de Deus? E se ele prega sobre dízimo e oferta? Espera aí, mas estão falando de dinheiro hoje na igreja demais? Ou, na verdade, não é o problema dos escândalos, dos pastores que pedem dinheiro. O problema é que você é avarento. Ei? Quem me entendeu? O problema é que a palavra revelou em você o quê? Identificou um problema, avareza. E Deus condena a avareza. Então, se a gente prega sobre santidade, você fala, não, está exagerando. O que acontece? Identificou o quê? Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, teve um casal que congregava aqui. E eu falando sobre santidade. E um dia começaram a falar para alguns dos jovens, não, porque eles tinham alguns filhos e um filho eles super protegiam. E quando eu preguei aquilo sobre santidade, teve uma área que pegou o filho. Pegou bem na área que o filho tem problema. E aí eles, não, está exagerando, não é assim, tal. E começou a querer confundir a cabeça dos jovens. Não é assim, não tem nada a ver. Tal. Aí eu bati o pé. Aqui, enquanto eu for pastor da igreja, vai ser desse jeito. Eu estou ensinando assim, vai ser assim. Ah, vou sair da igreja, lá, tá bom. Deus te abençoe. Vai. Na outra semana foi para outra igreja, só para pirraçar a gente, mas ainda comprou uma moto zero e deu de oferta na outra igreja. E o povo falando. Resumindo, esse jovem que chegou lá na igreja onde a família deu uma moto, foi colocado como um dos líderes dos jovens. Ele engravidou uma das jovens da igreja. Engravidou uma menina. Não aceitou o quê? Ser tratado. Antes disso fez o quê? Se ofendeu. A palavra, quando ofende a tua alma, ela aponta aonde precisa ser o quê? Cortado. Por isso não podemos o quê? Reter a palavra, para que você seja curado. Se tem um tumor, está repreendido em nome de Jesus, mas aparece um tumor, seja benigno ou com chance de ser maligno, o médico fala, olha, isso aqui é benigno, mas tem chance de ser maligno. O que posso arrancar? O que você fala para o médico? Pode ser agora? Que dia que é a cirurgia? Você vai querer aquilo no teu corpo? Não. Então, da mesma forma, tudo que está em você que impede o crescimento espiritual, Deus quer arrancar. Então, vou te dar uma orientação. Toda palavra que você ouvir de todo homem e mulher de Deus que te ofendeu, é um sinal exatamente daquilo que tem que morrer e ser arrancado dentro de você. Não se afaste daquela pessoa, ela te ama. Não se afaste daquele irmão, daquela irmã, ele te ama. Ele está apontando para você onde a cirurgia tem que ser feita, onde o tumor tem que ser arrancado. Não deixe que a palavra seja retida. Não persiga aquela pessoa, porque ela é uma pessoa que ama você. Uma espada irá transpassar a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Só consegue descobrir o que está no coração da pessoa quando a palavra ofende ela. Quem está entendendo? Fecha os teus olhos. Coloca essa palavra em prática agora. Nós temos mais 5 minutinhos. Ore agora. Fala, Senhor, eu não quero me ofender mais. Essa palavra não vai ficar retida, eu vou deixar ela entrar. Olha o que com os olhos fechados, escuta o que fala aí no livro de Isaías. A Bíblia fala que nenhuma das palavras de Deus ele vai deixar cair por terra.
E lá no livro de Isaías, sabe o que ele fala? Assim como desce a chuva e a neve para preparar a terra para aquele que semeia, para aquele que come o pão, as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Sabe o que significa isso? A palavra que Deus liberou do trono dele para a minha vida e para a sua vida, ela não volta para Deus sem que antes ela cumpra o propósito que ela foi designada na nossa vida. Só que muitas vezes você está retendo a palavra de entrar porque você tem medo de se ofender, você quer se poupar. Você imagina se aqueles apóstolos, depois de uma surra daquele açoite, falassem: não, agora chega, já sofri demais por amor a Cristo. Mas a Bíblia fala que antes disso, eles saíram de lá comemorando, falando: poxa, se eles baterem em nós é porque nós estamos ficando igual a Jesus, nós estamos sendo dignos de ser igual a Ele. Vamos ensinar todo dia no templo, nas casas, e todos os dias eles ensinavam. Confia a palavra a homens fiéis e a homens aptos a ensinar. Querido, você já ouviu tanta pregação na tua vida, já era para a tua vida ter sido transformada. Você tem que dar uma resposta agora. Não é falta de pregação, não, é falta de ação. Não é falta de pregação, é falta de renúncia. Não é falta de pregação, é falta de pessoas que não se ofendem mais. Deus precisa de uma igreja que não se ofende mais com o verdadeiro evangelho da cruz. Deus precisa de uma igreja que não se ofende mais com o evangelho verdadeiro. Ore agora e veja o que ofendeu o teu coração e fala: Senhor, eu preciso. Às vezes você é orgulhoso, foi corrigido e não aceitou. Às vezes você não aceita a correção e você quer se convencer que não é assim. Você quer se convencer que você não é desse jeito. Hoje a palavra de Deus quer entrar, quer arrancar esse tumor de dentro de você. 27 anos pregando a palavra, irmãos, a espada colada na minha mão. Eu não posso vacilar nenhum momento, porque senão vai ser como Saul. Senão a ponta da espada vira para o meu lado, e a mesma autoridade que pode vir e curar pode gerar morte também. A mesma palavra que levanta, ela derruba. Como Simeão falou, ó, ele vai levantar muitos, mas vai derrubar muitos. Sabe por que muitos ele vai derrubar? Porque muitos se ofenderam com a palavra de Jesus. A cruz se tornou ofensa de muitos. Ele falou: muitos vão se levantar em Israel, mas muitos vão ser a ruína deles. Sabe por quê? Para muitos aquilo que era cura virou doença. Para muitos aquilo que era vida virou morte. Para muitos aquilo que foi a saída, a salvação, se tornou a perdição e a condenação. Você vai ser quem? Quem levanta ou quem cai? Você vai ser quem? Quem é levantado pela palavra ou quem é arruinado por ela? Ei, levante a sua voz, comece a orar. Deus levantou Jeremias, falou: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, para derrubar, para arruinar, para destituir, e depois para colocar quem tem que ser colocado na posição. Querido, a palavra ela não só levanta, ela destrói, ela arruina, ela destitui. Eu não quero nunca ser destituído, eu não quero nunca ser arruinado. Senhor, nunca permita que o meu coração se endureça a esse ponto. Nunca, 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 nunca. Ele é a palavra, o verbo veio e habitou entre nós. E para muitos foi ruína, para outros foi levantamento. Para a prostituta foi a exaltação, para os fariseus foi ruína, para um dos ladrões foi exaltação e salvação, para o outro foi condenação. Epa, Shibeque, deixa essa palavra te levantar. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso: não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho para o meu coração e busco o sobrenatural de Deus, de Deus. Toma as minhas mãos,
mãos. Eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Ei! Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Ei! Preciso de ti, Jesus. Você vai decidir hoje se a palavra é para te levantar ou se para te arruinar. Se ela vai te alinhar para o corpo ou se vai te afastar do corpo. Muitos olhavam a igreja de Atos e falavam: não me atrevo a se juntar a eles. Mas do outro lado a Bíblia fala que multidões eram acrescentadas a eles. Sabe por que muitos não se juntavam a eles? Porque não queriam mudança. Não queria mudança. Então a palavra trouxe tristeza. Aquele jovem rico, a palavra trouxe tristeza para ele, porque ele não estava disposto a abrir mão da riqueza dele natural para seguir a Jesus. Querido, a palavra de Deus é assim. Não tem outro caminho. A palavra de Deus é assim. Ou é, ou é. Não tem meio termo. Não se brinca de servir a Jesus e continua no pecado, na masturbação, na pornografia, na prostituição, nas drogas, na mentira, no orgulho, na arrogância, na avareza. Não, 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 não. Ou é, ou é. Ou é, ou é. Não se retém mais a palavra. Não se retém. Naquela época, continue com seus olhos fechados, a maneira de calar os verdadeiros pregadores era prendendo, era açoitando. Como não se pode fazer hoje isso? Hoje a maneira de prender a palavra é criticando, é desanimando, é desapontando, é julgando, é perseguindo. Só que nós faremos menção do nome do Senhor. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Quantos estão aqui juntos comigo neste exército que não vai se calar, que não vai se parar? Você está comigo? Você está comigo? Você está comigo? Levante as suas mãos. Você que está comigo, levante suas mãos. Você que está comigo, levante suas mãos. Diga: eu não vou me calar. Eu não posso me calar. Pois como ouvirão, como crerão, como ouvirão, como crerão, como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue, se não há quem pregue, se não há quem pregue. E o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Toma as minhas mãos. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Se não for pra te sentir, toma as minhas mãos, toma as minhas mãos. Eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas e toma o meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, Jesus. Jesus,
Jesus. Quantos aqui não vão reter a palavra? Deixa, olha aqui, deixa a palavra entrar na tua alma. Deixa ela entrar bem afiada. Porque quando mostrar onde você está ofendido, você fala, é aqui. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Eu quero viver somente para Ti. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glorifica os teus lábios. Aleluia. Deus é poderoso.